Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Olá, boa noite. Veja na edição de hoje. Covid-19, apenas um internado e 144 em isolamento domiciliar. Pandemia diminuiu o número de nascimentos em 23%. Prefeitura quer restringir trânsito de caminhões no centro. Duas mudanças no Natal Luz deste ano já estão definidas. Na Tribuna do Povo, professora pede por valorização profissional e uma entrevista com o vereador Roberto Cavalim. Ele fala de seus projetos e também projeta o ano legislativo. Confira depois do intervalo. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. Gramado tem apenas um internado e 144 em isolamento domiciliar por conta da Covid. O Centro de Operações de Emergência de Gramado divulgou ontem um novo boletim sobre os casos de Covid-19. De acordo com o boletim, apenas um morador segue internado no Hospital Arcanjo São Miguel. Dos 18 leitos da unidade de terapia intensiva, somente um está ocupado. Não há registros de pacientes em leitos clínicos ou de moradores não residentes. Houve a confirmação de 214 novos casos e 280 recuperados da doença. No total, 145 gramadenses estão em tratamento, sendo um internado e os demais estão em isolamento domiciliar. Há ainda 13 moradores que aguardam os resultados dos exames. Pandemia diminuiu número de nascimentos em 23%. A pandemia de Covid-19 freou a taxa de natalidade em Gramado, de acordo com o portal do Registro Civil Brasileiro. Em 2021, o município registrou 561 nascimentos, contra os 734 de 2020, o que representa uma queda de 23%. O número já havia diminuído em 2020, primeiro ano da pandemia, quando ocorreram 692 nascimentos. Na contramão dos nascimentos, o número de óbitos aumentou mais de 30% entre 2019 e 2021. Foram 352 em 2021 contra 270 em 2019. Neste período, o número de mortes pela Covid foi de 149. Prefeitura quer restringir trânsito de caminhões na área central. A Secretaria de Trânsito inicia sexta-feira um estudo de restrição a caminhões e veículos pesados como patrolas retroescavadeiras, caminhões caçambas na área central de Gramado. Na prática, se o estudo tiver êxito, será proibida a movimentação de veículos com peso bruto total acima de 3,5 toneladas nas sextas-feiras, sábados, domingos e feriados em ruas e avenidas do centro. Estão livres veículos prestadores de serviços de utilidade pública, como o Corsan e RGE. Concluída a fase de estudos e testes, a determinação começa a vigorar a partir de 1º de abril. Duas mudanças no Natal Luz deste ano já estão definidas. Ao menos duas mudanças deverão ser feitas pela Gramadotur em relação ao Natal Luz deste ano,
de acordo com o que apurou o jornalismo da Gramado TV. Número 1. Haverá uma nova diretora de decoração. Número 2. Não deverá ocorrer espetáculos do Natal Luz no Lago Joaquina Beer. A hipótese mais provável é de que eles sejam realizados no Lago do Serra Parque, de forma a melhorar a mobilidade no centro e no bairro Planalto. As duas confirmações não ocorrerão imediatamente, mas serão definidas ainda no primeiro semestre. Na Tribuna do Povo, professora pede por valorização profissional. Na reunião que marcou a abertura do ano legislativo, uma professora ocupou a Tribuna do Povo ontem para pedir valorização profissional. Doroteia Miller falou sobre a equiparação salarial dos diretores nas escolas municipais e pediu apoio dos vereadores e da comunidade na luta pelo reconhecimento do trabalho dos professores. Qualquer trabalhador hoje recebe por hora trabalhada. Nós, no momento que assinamos a convocação para diretores, nós assumimos o compromisso de efetuar 40 horas semanais e continuamos recebendo o mesmo valor da carga horária de concurso. Quem serão os professores que se candidatarão a trabalhar 25 horas, receber por 25 e trabalhar 40? Confira agora a previsão do tempo para amanhã em Gramado e região. Uma quarta-feira de tempo firme em Gramado, com temperatura máxima semelhante à de hoje, com 27 graus. A temperatura mínima será de 16 graus logo ao amanhecer. A Climatempo, no entanto, alerta que a Serra registrará chuva isolada, ou seja, não é impossível que surja uma chuva inesperada amanhã. Voltamos com a entrevista do dia e meu convidado hoje é o vereador Roberto Cavalim, do PP, que acaba de assumir uma cadeira na Câmara de Vereadores. Prazer em tê-lo no programa, Roberto. Prazer é meu, Miron, estar aqui, é o teu convite. Então, estou entrando hoje no cenário da política, né, de vez, como vereador e com certeza um convite desses me honra, né? Quais são os teus projetos como vereador? Então, Mirão, assim, a gente vem de várias expectativas, né? Como eu já converso com deputados federais, deputado estadual, então uma pauta até mesmo, vamos chamar assim de nacional, né? Tem novos projetos aí, Escola Cívico-Militar, a gente tem outros que é da própria pasta, como eu andei dentro do Executivo por alguns meses. A gente tem aí um grande projeto aí que é colocar um hospital veterinário, né, à disposição da comunidade e inúmeros passes aí que a gente já entende que é necessário. Agora mesmo nós estávamos conversando há pouco sobre o IC, né, assumindo uma Secretaria de Desenvolvimento, e aí nós temos a Sala do Empreendedor aí a ser desenvolvida na cidade de Gramado, temos que colocar isso em prática. Então, ao modo que tudo está entrando, eu sempre digo, eu tenho 2 ouvidos e uma boca e eu sempre estou ouvindo a população, então o meu projeto é em cima disso, construir junto com a comunidade, né. Tem algumas pautas como essas aí que já são projetos, já são coisas que são bandeiras praticamente, né, assumidas por mim e que eu vou dar desenvolvimento, como a Escola Cívico-Militar e outros, né, principalmente na educação, principalmente no esporte, né, então vamos lá. Você faz parte de uma bancada que tem 4 vereadores, numa casa que tem 9. Como vai ser o ano para aprovar os projetos do Executivo, tendo minoria? Então, eu fui muito bem recebido na casa, né? Até mesmo pelo Renan, o presidente da casa, os colegas, né, da bancada sempre conversando automaticamente com essa necessidade por ter minoria na casa, conversando. A gente tem ali dentro o pessoal mesmo do MDB, o Cícero ontem me procurou, e o Celso desde o início sempre me procurou, sempre tentou o diálogo para me conhecer. Meu tio tem um histórico político, né, que já foi vereador, o Jorge Cavalim foi vereador. Então, assim, dentro disso, o que eu percebo? Eu percebo, e a mim e o meu movimento vai ser em cima disso, para esse resultado. Conscientizar até mesmo a oposição a necessidade de cada projeto, que é um bem para Gramado, né? E não de bancadas, e não de oposição ou situação, e sim de um complexo que há necessidade da população na aprovação desses
projetos, e eu acredito que todos lá são inteligentes o suficiente de entender que não é Nestor que perde, que não é partido PP que está no executivo que perde, sim Gramado, né? E sempre Gramado é à frente, somos apenas pessoas que estamos lá, Gramado vai ficar. Então é essa bandeira. Você foi um grande apoiador do Bolsonaro aqui em Gramado, talvez o principal na última eleição. Como você vê esse ano eleitoral e a perspectiva do presidente Bolsonaro de se reeleger? O que a gente vê, né? Hoje está até na boca da população isso, essa polarização. A pandemia foi uma polarização, né? Hoje se discute até mesmo, hoje eu vim de uma reunião sobre as máscaras, enfim, né? Se ainda é útil, se não é. Então a gente vê muito ali dentro a situação de polarização. Na eleição em si, a gente já sabe, aparece Lula em primeiro, em quase todas as pesquisas. Ele só não consegue aparecer na rua, ele não consegue aparecer em meio ao povo, ele não consegue colocar pessoas na rua, então fica aquele descompasso entre narrativas e realidades, né? E a gente tenta encontrar uma forma, às vezes até de ironia, de brincadeira, aonde que está a verdade nisso. Então, a gente vai ter, sim, uma terceira via, que então está brigando aí, né? Quem que vai ser terceira via? Agora nós vamos ter o governador do estado do Rio Grande do Sul trocando de partido, saindo do seu PSDB, para tentar também ser um concorrente. E aí eu acho que a gente vai ter, não sei, porque isso não vai ter força, mas talvez 8 ou 9 candidatos a presidente da República lá, né, na eleição. E isso num primeiro turno, enfim, fica todo mundo se desgastando, e a gente sabe que vai ter alguém, né, da esquerda, e vai ter o Bolsonaro, isso a gente sabe, né? Então vamos lá, né? Eu acho que o povo hoje está entendendo o bem que o Bolsonaro fez dentro da pandemia, né? Porque o homem sempre dizia, não é só a saúde, tem economia, né? O Fica em Casa vai trazer sérios problemas para a economia. Quem é empresário hoje sabe que isso aconteceu, né? Quem hoje teve que demitir alguém, ou alguém foi demitido, viu tudo isso acontecendo e sabe, enfim, dos reais fatos. Então, eu encontro as pessoas na rua, o pessoal, cada um coloca a sua opinião, às vezes não tão perto disso, outros sim, e a gente entende que vai ser falado muito de política. E o que eu mais fico feliz com tudo isso é que o brasileiro, a gente outro dia estava falando até fora do Brasil, Estados Unidos, tem 2 partidos, né? O Democratas e o Republicano. Lá eles sabem quem é um lado e quem é o outro. O brasileiro está finalmente acordando para saber que tem um lado de lá, o outro lado, enfim, aqui, e quem são esses lados e qual o interesse dos 2 lados, né? Então, você acha que o Bolsonaro aqui em Gramado repete a votação da última eleição? Olha, pés no chão, sempre que eu digo, tem que ter coerência, tem que ter os pés no chão e não adianta sair com números, entende? Hoje eu percebo que 75% ou mais, né, ou mais. Claro que tem as pessoas que se decepcionaram, tem pessoas que essas lamentações do próprio Moro, essas situações deixaram por quê? Porque eu era um fã da Lava Jato, eu era um fã do Moro, e Roberto ficou menos, não com o Moro juiz, mas com o Moro ministro, aquilo não pegou legal, sabe? Eu acho que o brasileiro tem muito isso hoje no tato, ele não gosta de injustiça, não gosta de filmezinhos, ele não gosta de algumas coisas que tu fala hoje, amanhã tu não prova. Então, eu acho que ele fez um grande alarde, não foi a lugar nenhum e ali ficou, talvez até o próprio caráter dele ficou ali em aberto, né? Ficou difícil de continuar naquela defesa, né? E naquela alegria que a gente tinha por um juiz da justiça, por todo aquele cenário, né? Enfim, eu acho que tudo isso vai ser, no final dessa balança, muita coisa vai aparecer ainda, muita coisa vai acontecer ainda. Nós temos um judiciário lá no STF que ele implica muito e isso está trazendo muito desgosto para o brasileiro. E você sabe que isso vai ter sempre alguém atingido e a população percebe isso, né? Então... Roberto Cavalim, muito obrigado pela entrevista. Te agradeço, Mirão, sempre que for a possibilidade de novo de acontecer, eu estou à disposição. Obrigado. Este foi o programa Gramado Notícias, que volta amanhã, 7h30, aqui pelo canal da Gramado TV no YouTube e também pelo canal 520 da NET para todo o Rio Grande do Sul.
Uma boa noite. Gramado Notícias. Oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor.